E hoje nós iremos estudar o capítulo 3. É certo que a gente não tem tempo para um aprofundamento, para podermos destrinchar melhor, como diz aí os teólogos, exaurir o tema, né? Mas nós vamos pegar alguns versículos que são importantes para a nossa vida cristã. Se você quiser abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 3. Nós vamos ler versículos 10 ao 13, primeiramente. Depois você pode deixar a sua Bíblia aberta, nós vamos continuar lendo. Eu estou usando a versão NAA, Nova Almeida Atualizada, e diz assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, e não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Você pode se assentar. Se você deixar a sua Bíblia aberta, depois nós iremos a outros versículos. Paulo, escrevendo aos Romanos, os detalhes da escrita da carta, nós explicamos lá na nossa primeira ministração sobre Romanos. Paulo, estando em Corinto, no ano 57, escreveu esta carta, 57 depois de Cristo. Escreveu esta carta. Nós estudamos também rapidamente as divisões dos capítulos. E hoje nós vamos aqui entender um pouco o que Paulo está ensinando aos irmãos em Roma, portanto, também, por extensão, ensinando a mim e a você. Esses versículos que nós lemos aqui, do 10 ao 12, Paulo está fazendo um retrato do homem natural. Todo aquele que é nascido neste mundo contém o pecado original. É interessante que o pecado original não está em nós pelo nosso pecado, mas pelo pecado de Adão. Então, Adão cometeu o pecado, desobediência, desobedeceu a Deus, e por ser pai da humanidade, ele transferiu este pecado a todo ser humano. Então, todos aqueles que nascem neste mundo estão contaminados pelo pecado original. E Paulo aqui está fazendo um retrato do ser humano natural, aquele que não tem Cristo Jesus, aquele que ainda não se encontrou com o Salvador, aquele ainda que não foi movido pelo Espírito a reconhecer a sua condição de pecador, se enquadra nesta questão. Humanamente não existe nenhum justo nesta terra. Nós já estudamos isto nos capítulos anteriores, que as nossas obras, aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, não nos torna justos no sentido de alcançarmos a salvação. Então, Paulo está dizendo, não há justo, nenhum sequer. E nós sabemos que, nascido de mulher, só houve um que não teve pecado, que foi Jesus Cristo, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Agora, todos os outros, não há nenhum justo. Então, não tem como um ser humano dizer, eu não preciso de Cristo porque eu sou bom. Eu não preciso de salvação porque eu faço tudo certo. Porque eu sigo as regras da nação, eu sigo as regras da moral, eu sigo tudo que precisa ser feito. Paulo está dizendo, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda a Deus. O homem natural não consegue compreender a Deus. A Bíblia nos afirma e diz que o homem natural não compreende a Deus e as suas obras, porque essas obras são espirituais. E o homem natural está morto espiritualmente. Então, não há quem entenda a Deus. É por isso que a gente fala, a gente prega, a gente anuncia, a gente expõe o Evangelho,
evangeliza e as pessoas, parece que você está falando com aquela barra de ferro ali, as pessoas não reagem à palavra do Senhor. E não é pelo nosso muito falar que as pessoas entenderão as obras de Deus. Então, isso que Paulo está dizendo, não há quem entenda Deus. Se nós, hoje, somos agraciados, como o presbítero Jorge falou aqui no início, dentre os 8 bilhões, isso mesmo? 8 bilhões, já passou? Não sei, né? Deve ter passado já, né? Dos 8 bilhões de habitantes neste planeta, nós fomos agraciados porque nós estamos aqui e entendemos a Deus. Eu lembro, havia um apresentador de programa de TV, daqueles programas de entrevista, bem famoso aí, já é falecido. E ele se gabava de falar vários idiomas, várias línguas. E ele também falava do conhecimento que ele tinha da palavra do Senhor, mas não conseguia compreender e entender. Às vezes a gente assiste esses podcasts e o entrevistador leva um pastor para falar, ele começa a fazer umas perguntas que para a gente é tão simples, que para a gente é tão óbvio, a gente fala, como é que uma pessoa vai fazer uma pergunta dessa? É porque nós conseguimos compreender a Deus, porque o Espírito de Deus está em nós. Agora o homem natural, ele não consegue entender a Deus. Então não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O homem natural, ele não quer buscar a Deus. O homem natural, você pode chegar e a pessoa está numa vida terrível. A pessoa pode estar no fundo do poço. Eu lembro uma certa feita, eu e o pastor Rubinho estávamos ali no estúdio, gravando um cantor, e de repente chegou um amigo deste cantor, que era amigo nosso também, um músico aí, até com uma certa fama. E ele disse assim, eu só dei uma passada aqui porque eu estou indo para Ponta Grossa. Vai lembrar dessa, pastor Rubinho? E ele disse assim, rapaz do céu, está me dando um trabalho, porque eu estou indo lá em Ponta Grossa, na casa da fulana de tal, que ela vai fazer um trabalho, mas ela pediu uma galinha preta, mas deu o que fazer para achar a galinha preta? E eu com o Binho falando, por que você vai daqui a Ponta Grossa? Vai gastar gasolina, pedágio. E era numa quinta-feira. Olha, hoje aqui do lado, o estúdio aqui do lado. Falou assim, olha, é só você vir aqui, a igreja é do lado, você vem aqui 8 horas da noite, nós vamos orar por você e Deus vai resolver o seu problema. Ele tinha uma certa fama, tinha dinheiro, andando de carro importado, esse carrão de gente rico, né? E a coisa estava indo de mal a pior. E ele então estava buscando socorro nessa pessoa para resolver o seu problema financeiro. E nós falamos, rapaz, aqui vem à noite, 8 horas, é de graça. É 1 hora de culto, você vem ali, nós vamos cantar, nós vamos ministrar a palavra, nós vamos orar por você e Deus vai solucionar este problema. Mas não há quem busque a Deus. O homem natural não entende, ele preferiu comprar a galinha preta, entrar no carro. Foi lá, disse que quando chegou, a galinha morreu embaixo do braço dele. Né? Que entrou no lugar, a galinha deu uns tremelique, morreu. E não resolveu o problema dele. Gastou dinheiro, pagou e não resolveu. Por quê? Por que é tão difícil vir à casa do Senhor? Por que é mais fácil acreditar que uma pessoa, você vai lá, vai levar um animal, vai pagar um dinheiro e vai resolver o problema, sendo que vem a igreja de graça, a Bíblia diz de graça, vocês receberam, de graça vocês darão. Mas Paulo está dizendo, não há quem busque a Deus, o homem natural. Se nessa noite falar assim, olha, tem um culto abençoado de Santa Ceia e tem um churrasco saboroso, qual que você escolhe? 90% vai escolher o churrasco. E se
Se for crente, não sei se também já não chega perto dos 90 também, né? Então o homem natural, veja, Paulo está fazendo uma fotografia. Paulo está fazendo um retrato, Paulo está descrevendo a condição do homem natural. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. E não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O homem natural, é impossível do homem natural fazer o bem. Por mais carinhoso, por mais amoroso que ele seja, por mais paciencioso, por bom pai que seja, por bom filho que seja, por bom marido que seja, por bom esposo que seja, o homem natural não consegue fazer o bem. Diante de Deus, as nossas obras, as nossas não, né? As obras do homem natural. Diante de Deus, essas obras não passam de um trapo de imundície. É isso que Paulo está retratando e falando. Vamos seguindo adiante. Versículo de número 20. Você não precisa ficar em pé. O Eric vai colocar aqui no telão, para você acompanhar também. Romanos 3:20. Aí chegou, né? Diz assim: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então Paulo aqui, ele está falando que a lei é o parâmetro para o pecado. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Se não houvesse lei, não saberíamos o que é certo e o que é errado. Você conversa com uma pessoa, um homem natural, que não seja cristão, que não leia a Bíblia, que não esteja envolvido com religião, você pergunta para ele: mentir é errado? É errado. Adulterar é errado? É errado. Trapacear, roubar, enganar é errado? É errado. Mas de onde que você conhece essas coisas? Quem disse que isto é errado? Quem falou para você? A Bíblia. Então, por mais ateu que a pessoa seja, por mais ódio que a pessoa tenha a respeito da palavra do Senhor da Bíblia, as nações, as culturas, as regras são estabelecidas a partir da palavra do Senhor. Em qualquer país, por mais repulsivo que ele seja para o Evangelho, ele vai seguir as regras que a Bíblia diz. Porque a lei traz o pleno conhecimento do pecado. Se a lei não falasse que mentir é pecado, nós não saberíamos que é. Então Paulo está dizendo: olha, existe um parâmetro para você saber o que é pecado ou não. E eu volto naquilo que eu sempre digo, irmãos. Eu sempre estou dizendo a mesma coisa. Quem dera nós fôssemos julgados pela igreja que nós pertencemos. Quem dera nós fôssemos julgados pelo pastor que nós seguimos. Quem dera nós fôssemos julgados diante de Deus por aquilo que achamos e pensamos. Mas esta igreja não estabelece o parâmetro do que é pecado ou não. As denominações não estabelecem o parâmetro do que é pecado ou não. Os pastores, os obreiros não estabelecem o parâmetro do que é pecado ou não. Por isso a Bíblia fala assim: ai dos falsos pastores, que omitem o que é pecado, que mudam as regras. A Bíblia diz: ai daquele que tirar uma vírgula, que acrescentar um tio à palavra do Senhor. Eu sempre brinco, quem dera, seria muito bom se fosse o pastor Rubinho na porta do céu, né? Aquele coraçãozão grandão, amoroso, ia quebrar o galho de muita gente, né? Vai, entra, né? Vai.
mas nós seremos julgados pelos parâmetros que Deus estabelece. Então, irmãos, ser cristão não é brincadeira. Ser cristão não é ser aquilo que eu acho que deve ser, ou aquilo que, eu acho que isso, eu acho que aquilo outro. Nós seremos julgados pelo parâmetro que Deus estabelece. Então, por isso a Bíblia diz, não vos conformeis com este século, mas renovem a mente de vocês, em Cristo Jesus. Então, nós devemos estar conformados com a palavra. Eu sempre uso o exemplo do balde. Se não me engano, aprendi esse exemplo com o pastor Fausto, né? Você pega um paralelepípedo, e coloca dentro do balde, ele continua no mesmo formato, ele não toma a forma do balde. Agora você pega a água e coloca dentro do balde, a água fica exatamente no formato do balde. O que nós entendemos com isso? Que se nós não estivermos na mesma forma da palavra do Senhor, nós estamos em pecado. O que é pecado? Uns dizem, pecado é fazer isso, deixar de fazer aquilo, usar aquilo, deixar daquilo. Pecado é não estar em conformidade com a palavra do Senhor. Pecado é não ter forma da palavra do Senhor. Eu lembro, quando a GL pequenininha, a primeira coisa que a gente comprou foi aquele brinquedinho, que é um quadrado que ele tem vários furos com vários formatos. Tem o formato do coração, o formato do triângulo, o formato da bola redondo. E a gente ficava ensinando. Assim, olha, isso aqui se coloca aqui, senão não entra na caixinha. Então você vai ensinando a forma. Olha, isso aqui é o quadrado, isso aqui é o retângulo, isso aqui é o coração, isso aqui é o triângulo. Então, irmãos, nós precisamos tomar a forma da palavra do Senhor. Deixar com que possamos ser moldados pela palavra do Senhor, para que possamos passar pelo crivo da palavra do Senhor. Então, tudo que não está em conformidade com a palavra é pecado. Então, veja bem, porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Alguém me perguntou um dia, mas o índio, que nunca teve contato com esse povo mais evoluído que somos nós, entre aspas, né? A Bíblia diz que está cravado na tábua do coração. O índio lá, o aborígene, sabe lá que tribo africana que esteja em isolamento total, eles sabem o que é certo, o que é errado, porque a lei está cravada na tábua do nosso coração. Seguindo adiante, versículo de número 22. Então, nos versículos 10 ao 12, nós vimos uma descrição do que é um homem natural. No versículo 20, nós vimos que existe um parâmetro para nos dizer o que é certo, o que é errado, o que é pecado ou não. E no versículo 22 diz assim, a justiça de Deus é a justiça mediante, voltando, é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então, o versículo 22, Paulo está falando que é a fé que faz com que a justiça de Deus seja manifesta. Então, é necessário, nós vimos no segundo capítulo e no primeiro capítulo, o que é ser justo diante de Deus. O que é ser justificado diante de Deus. Ser justificado é ter Cristo em nós, porque Cristo é a justiça de Deus. Por isso Paulo diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O velho homem, o homem natural, não tem mais poder de prevalecer,
mas Cristo agora habitando e comandando e governando a minha vida, eu me torno justiça diante de Deus. Lembre-se que essa justiça nada vale diante dos homens. O que vale é diante de Deus. Então o nosso compromisso, não me compreenda mal. Não importa o que pensem a respeito de mim ou não, o que pensem a respeito de você ou não, o que digam de mim, o que digam de você, mas o Jorge, mas o Joel. O que importa é o que Deus está enxergando em nós. Não que a gente não deva dar bom testemunho, não me interprete mal. Mas o importante na nossa vida é que Deus olhe para mim e fale: este está justificado por Cristo. O importante é que Deus olhe para você e veja o Filho dele em você. Mas como esta justiça é manifesta? A justiça não é manifesta de qualquer maneira, a justiça não é manifesta em qualquer lugar, a justiça não é manifesta segundo o homem quer que seja manifesta. Então é impossível, acho que foi o pastor Rubinho que falou hoje, já não lembro se foi hoje de manhã ou se foi agora à noite, mas sem fé é impossível agradar a Deus. E Paulo está dizendo que sem fé é impossível que a justiça de Deus se manifeste no homem. Quando eu falo homem, gênero humano, homem e mulher. É a fé em Cristo Jesus, por isso que o ateu, por isso que aquele que não, o próprio Jesus disse, aquele que não me confessar diante dos homens, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Então é impossível alguém ser justificado, ter os seus pecados perdoados. E eu estava lendo ainda hoje a palavra dizendo, uma passagem que Deus está dizendo: e dos seus pecados não me lembrarei mais. É impossível que a justiça de Deus se manifeste aonde não existe fé. Por isso que eu sempre falo, e ontem ainda pela manhã eu falei a respeito disso, e eu fiquei feliz que o Elias já replicou aqui, né? Embrulhe na expectativa. E ontem pela manhã eu disse que a expectativa é o agente ativador da fé. Então, se não existe expectativa, não existe fé. Se não existir expectativa na sua vida, não existirá fé. E se não existir fé, não haverá justificação. E aquele que não é justificado não habitará o reino dos céus. Veja a importância. Então nós precisamos ter fé em Cristo Jesus. Não importa o que o mundo diga. Mas nós estamos vivendo em 2025 e você acredita nesse negócio de Bíblia? Você acredita nesse negócio de Jesus? Você acredita que existe uma fé, que existe o céu e o inferno? Larga de ser quadrado. É o que o mundo diz. É o que as personalidades dizem. Apareceu para mim essa semana numa rede social um videozinho de um rapaz. Ele deve ser esses criador de conteúdos, né, para a internet. Ele com o microfone no calçadão lá em Curitiba, entrevistando as pessoas. Você acredita em Jesus? Você acredita? As pessoas não queriam nem falar. Empurrava o microfone. Não parava nem para dizer sim ou não. Você via em muitos dos entrevistados, quando ele falava assim, você acredita em Jesus? Você via o ódio estampado na face, o ódio saltando do olho. O que você vem falar de Jesus para mim? Por isso, irmãos, nós temos que ter fé. Não importa o mundo, não importa para onde o mundo está caminhando, não importa o que a sociedade está dizendo, não importa as tendências, não importa a cultura, não importa nada. Nós precisamos ter fé em Cristo Jesus, porque só através da fé é que a justiça será manifesta em nós. A justiça de Deus, mediante a fé, a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus.
Então, para que sejamos justificados, é necessária a fé. Versículo de número 23. O finalzinho do 22 diz assim: porque não há distinção. Paulo está falando entre judeus e não judeus, falando entre judeus e gregos, falando entre judeus e gentios. Nós já aprendemos isso nos 2 capítulos anteriores. Versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem sabe a glória de Deus, alguém possa confundir, achando que a glória de Deus é o que foi manifesto para Moisés na sarça ardente. Que a glória de Deus é o que foi manifesto a Jacó enquanto dormia, com a sua cabeça recostada num travesseiro de pedra. Quem sabe alguém pense que a glória de Deus é o que foi manifesto para Paulo a caminho de Damasco. Mas Paulo aqui, quando ele diz que todos pecaram e carecem, necessitam, precisam, depende da glória de Deus, está falando de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a glória de Deus. Se nós olharmos lá em Romanos 1:3, o que vai estar declarado? Que Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do Pai. O que Paulo está nos ensinando no versículo 23? Que existe uma necessidade indispensável de Jesus Cristo para perdão do pecado. Ele está fazendo um contraponto: todos pecaram. E esses todos que pecaram carecem da glória de Deus. Se preciso da glória de Deus, sem glória de Deus não há remissão de pecados. Não há perdão dos pecados. Então, por isso, Jesus declara, ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Artigo definido. Jesus não estava dizendo assim, num artigo indefinido, dizendo: eu sou um dos caminhos, eu sou uma das verdades, porque o mundo diz por aí que toda verdade é relativa. O que é verdade para o Jorge não é verdade para mim, o que é verdade para o Joel pode ser não verdade para mim. Mas a Bíblia é verdade absoluta, e Cristo é a verdade absoluta. Ele está dizendo: eu sou o caminho, e sem mim vocês não podem fazer nada. Então Paulo está falando da nossa carência, da nossa necessidade, da necessidade do... Por isso a igreja deve ser uma igreja que evangeliza. Por isso eu e você precisamos ser alguém que evangeliza os vizinhos, que evangeliza os colegas de trabalho, que evangeliza os parentes, que evangeliza na rua, que evangeliza a tempo, a fora de tempo. Enquanto eu estava vindo para cá, eu estava escutando uma pregação e o pastor estava contando o testemunho de uma irmãzinha. Ele disse: a irmã era muito simples, muito pobre, mas ela evangelizava. Diz que o português todo errado, mas ela evangelizava. E eles mudaram então para a cidade de Campinas, começaram a igreja lá, e a irmãzinha mudou atrás deles, mudou lá para Campinas. Foi morar num bairro muito simples, muito pobre. Isso há 30, 40 anos atrás, né? E diz que aquele bairro era dominado pelos bandidos. A irmãzinha comprou uma casa bem na esquina com uma garagem grande e começou a evangelizar aquele bairro. E daí, passado algum tempo, diz que aquela mulher se tornou a xerife do bairro. Já não era mais os bandidos que mandavam no bairro, agora era a irmã fulana que mandava no bairro. Então os bandidos agora estavam pedindo autorização para ela. E ela que comandava, não pelo poder, não por estar envolvida com as coisas erradas, mas porque ela evangelizava. E aqueles os bandidos viam como Deus transformava as vidas, e muitos daqueles bandidos também se transformaram e se tornaram obreiros, pastores.
E todo mundo respeitava aquela irmãzinha pobre, que não tinha um centavo, que não sabia falar o português direito. Mas ela anunciava Jesus Cristo, aquele que perdoa os pecados. Ela dizia, a tempo e a fora de tempo, todos carecem da glória de Deus. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Todos pecaram, todos necessitam da glória de Deus. Então, irmãos, nós necessitamos de Cristo a todo instante. Porque o que vai nos colocar diante de Deus, salvos para toda a eternidade, não são as nossas obras, mas é a justificação de Cristo em nós e a nossa dependência de Jesus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O mundo precisa de Jesus. Os pecadores precisam de Jesus. Os ricos que não conhecem a salvação precisam de Jesus. Os pobres precisam de Jesus. Eu contei, deixa eu repetir aqui, um testemunho. Estava ali em Curitiba, esqueci o nome da avenida agora. E eu vi um homem atravessando a rua, aquela rua era de paralelepípedo, bem lisa. E o homem atravessando uma chuva que estava, uma sexta-feira à noite. E o homem atravessando de muleta. Eu falei, Denise, eu vou lá conversar com aquele homem. Desci do carro na chuva. E aquele homem, eu falei assim, fique aí, tranque o carro. Se tranque aí dentro. E eu vou descer lá. Desci lá e falei, o que está acontecendo, senhor, com essa chuva? E o senhor andando de muleta, com a perna toda enfaixada, você vai infeccionar, o senhor pode perder a perna. E começamos a conversar. E ele disse assim, o senhor podia me ajudar, está tão frio. Eu quero comprar um corote, né? Aquela pinguinha assim, né? Eu falei, eu vou ajudar o senhor com dinheiro aqui, mas antes o senhor vai escutar o que eu tenho aqui para falar. E comecei a evangelizar aquele homem. Numa sexta-feira à noite, numa chuva, de repente chegou mais um e se assentou do lado. E eu dei uma olhada, falei, esse aí vai escutar também. Falei, sabe que eu estava conversando aqui com esse senhor? E repeti tudo de novo. Daí o homem escutou 2 vezes, né? E evangelizei. Falei, não adianta eu comprar o corote para vocês. Vocês vão beber o corote daqui, não sei, 1 hora vai passar o efeito da bebida. E vocês vão continuar nesta mesma vida miserável. Vocês precisam de Jesus para a transformação. Vocês precisam de perdão do pecado de vocês. Vocês precisam de salvação. Então é isso que Paulo está dizendo. Que todos precisam. O rico que está numa mansão e o pobre que não tem aonde morar numa noite fria e chuvosa de Curitiba. Então todos precisam. Então nós precisamos evangelizar, irmãos, pregar aonde nós estivermos. E para encerrarmos esta noite, o versículo de número 24. Justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É interessante que Paulo faz um contraponto que muitas vezes a gente não presta atenção. Paulo começa dizendo sobre a gratuidade. Paulo está dizendo justificados, vamos voltar aqui, 24, sendo justificados gratuitamente. Mas ele diz assim, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E você já parou para pensar o que é a palavra redenção? O que significa a palavra redenção? Na Bíblia existem 2 termos parecidos que muitas vezes a gente confunde. Remissão de pecados e redenção. O que é remissão? Remissão é perdão. Nós fomos remidos do nosso pecado, significa que Jesus veio e perdoou os nossos pecados e ponto final. Agora a redenção é resgate mediante a um pagamento. Então Paulo está fazendo um contraponto importantíssimo na nossa vida. Paulo está dizendo, a graça de Cristo se manifestou na nossa vida de forma gratuita, mas Cristo pagou um alto preço por nós.
Como diz o ditado famoso aqui no Brasil, não existe almoço grátis. Alguém paga a conta. Vamos lá, o show vai ser de graça. Não, alguém está pagando. Alguém está pagando o palco, alguém está pagando a luz, alguém está pagando o som, alguém está pagando o artista. Vamos almoçar de graça em tal lugar? Não, alguém está pagando a comida. Alguém está pagando o cozinheiro. Então, irmãos, quando Paulo nos chama a atenção para isto, nos coloca um alerta na nossa vida. Será que nós estamos brincando com a nossa salvação? Será que nós estamos brincando de ser crentes? Será que nós estamos brincando de evangelho? Será que nós estamos brincando com o reino de Deus? Porque nos chegou gratuitamente, e tem um ditado que diz, aquilo que vem fácil, vai fácil. Aqui no Brasil nós conhecemos HM, quando o dono morreu, os filhos destruíram a loja. Móveis Pinheiro, é só os antigos que vão lembrar disso, né? Os bem antigos, né? Móveis Pinheiro, Elias não sabe o que é isso. Móveis Pinheiro, quando o dono morreu, os filhos, os herdeiros acabaram, porque não tinham pago o preço. Aqui em Campo Largo tinha a tal da Coppel. Mal abriu, o dono morreu e os filhos fecharam, e ficou, não sei, 5, 6 anos aquele imóvel fechado, tendo um prejuízo gigantesco. Por causa da gratuidade com que a salvação chega até nós, muitas vezes nós não damos o devido valor ao preço que Cristo pagou por nós na cruz do Calvário. E eu estava lendo uma passagem sobre Jesus, ali no final de Lucas. Estava falando que no dia em que Jesus ia se entregar para ser morto, ele foi orar, e a Bíblia diz que a agonia era tanta que o seu suor era como gotas de sangue. Jesus, que nasceu exclusivamente para morrer por mim e por você, ele fez uma das orações mais difíceis, dizendo: Pai, eu vim para este propósito, mas será que não é possível eu passar sem cumprir este propósito? Tamanha agonia de Jesus Cristo, tamanho sofrimento, o pecado de toda a humanidade, o pecado que os antigos haviam cometido, e o pecado que aqueles que do futuro iriam cometer, o pecado que eu cometi, o pecado que você cometeu, estava sobre Jesus lá 2000 anos atrás. E ele estava orando dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Pai, será que não tem outro jeito? Não. Eu pensei que ia ser mais fácil, eu não sabia que ia ser tão doloroso, eu não sabia que ia ser tão penoso, mas todavia, Pai, faça a tua vontade. E muitas vezes nós chegamos na igreja, entregamos o nosso coração e dizemos: Senhor Jesus, venha ser o comandante da minha vida, comanda, Tu és o Senhor da minha vida. E de repente nós estamos brincando com aquilo que Cristo fez por nós. Estamos brincando uns com os outros, estamos brincando com os irmãos, estamos brincando com a nossa própria vida, estamos brincando com a nossa fé. Paulo está dizendo: olha, a salvação chegou de graça até você, mas Jesus Cristo pagou um preço terrível, doloroso. Jesus estava pregado, e a Bíblia diz que quando deu por volta do meio-dia, a terra foi envolta numa escuridão terrível, e houve trevas sobre a terra, e o mundo ficou esquisito, o mundo ficou tenebroso, porque Jesus estava dependurado na cruz, cravos nas mãos e nos pés, para pagar o preço que eu e você não poderíamos pagar. Se Cristo não tivesse morrido naquela cruz, nós estávamos com
os 2 pés no inferno já. A nossa alma já estaria condenada ao inferno, porque nada nos faria, nada do que nós fizéssemos seria o suficiente para pagar o preço pela nossa salvação. Então Paulo está dizendo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nenhuma outra pessoa, por mais santo que foi, Pedro, Paulo, João, Maria, Filipe e tantos outros homens que foram santos dessa terra, que viveram de forma digna e piedosa, mas não tiveram a mínima condição de pagar pelo nosso resgate, de pagar pelo preço que eu e você deveríamos pagar, mas Jesus Cristo foi e morreu por nós. Então não podemos brincar de ser crentes, não podemos brincar com a nossa carreira, não podemos brincar com a nossa caminhada, não podemos brincar de ser crentes, não podemos brincar com a nossa salvação, não podemos brincar com o preço que Cristo pagou na cruz do Calvário. Eu não sei se você é assim, mas eu sou. Quando empresto alguma coisa de alguém, eu cuido muito mais do que fosse meu. Eu lembro certa feita eu levei o Murilo lá no aeroporto com o carro dele e voltei dirigindo o carro dele. Meu Deus, que aflição. Falei, Jesus, eu tenho que chegar com esse carro intacto lá na garagem e guardar. Não vou ter dinheiro para arrumar isso aqui não, se acontecer alguma coisa. Jesus, tenha misericórdia. Então é o cuidado que nós temos. Se nós emprestamos um carro, nós temos cuidado. Se nós emprestamos uma furadeira, uma parafusadeira, nós temos cuidado para entregar intacto. E agora o que nós estamos fazendo com o preço que Cristo pagou por nós na cruz do Calvário? Será que nós estamos lidando com a mesma responsabilidade? Estamos lidando com o mesmo zelo? É isto que Paulo está fazendo o contraponto, dizendo, meus queridos, minhas queridas, a salvação chegou de graça, mas Cristo pagou um alto preço. Vamos cuidar da nossa salvação, vamos zelar da nossa salvação. Vamos dar o devido valor ao preço que Cristo pagou por nós na cruz do Calvário. Amém? Mesmo assentado, eu gostaria que você